A paz do Senhor, meus amados professores da classe Maravilhas de Sião. Sou o pastor Marcos Ride, da Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro. O nosso pastor-presidente, o pastor Alessandro Malafaia e pastora Aline Malafaia. E o nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical, o evangelista Leonardo Souza. Estamos aqui para darmos continuidade à revista do primeiro trimestre de 2026, sendo comentada pelo pastor Eliel Araújo de Alencar, com o tema Os discípulos de Jesus Cristo, crescendo em maturidade espiritual e vivendo a missão até a eternidade com Jesus Cristo. E hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que será ministrada para os nossos alunos no próximo dia 1/2/2026, com o tema A importância do jejum na vida dos discípulos de Cristo. Então vamos para a nossa revista, para o nosso texto áureo. E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Marcos 9:29. Verdade aplicada. O jejum bíblico é um exercício espiritual que expressa nosso interesse em buscar primeiro o reino de Deus e a nossa completa dependência no Senhor. Os objetivos da lição é ressaltar que Jesus afirmou a relevância do jejum. Também reconhecer o valor espiritual de jejuar e orar conjuntamente. E também identificar o jejum como uma prática vista em toda a Bíblia. O esboço da lição. Temos a nossa introdução, o tópico 1, compreendendo o jejum. O tópico de número 2, a importância do jejum. E o tópico de número 3, a resposta do jejum do justo. E a conclusão. Então a introdução da nossa revista nos diz assim: Jesus não somente jejuou, como também ensinou a maneira correta de fazê-lo. Aliás, a Bíblia está cheia de citações de pessoas que fizeram uso desta disciplina espiritual e nos instrui quanto à maneira correta de praticá-la. Assim, por toda a sua relevância nesta lição, analisaremos essa experiência espiritual à luz da palavra de Deus. Então, meus amados professores, como nós vimos na introdução do nosso autor, o jejum é uma das práticas espirituais mais antigas e não é feito de qualquer maneira, pois existe uma maneira correta de se fazer. São inúmeros exemplos ainda no Antigo Testamento e nos Evangelhos. Temos o próprio Jesus dando exemplo e também exortou os discípulos que assim também o fizessem. Tópico de número 1, compreendendo o jejum. Compreender o jejum na Bíblia envolve reconhecer que é uma prática espiritual de abstenção de comida, bebida ou outras coisas. Isto é para focar mais em Deus, buscar orientação, demonstrar arrependimento ou afligir a alma. Podemos dizer que sendo a abstinência intencional de alimentos ou com propósitos espirituais. Enfatizando a motivação correta é a oração, leitura bíblica e a humildade, como Jesus ensinou em Mateus 6:16-18, como está em nosso texto de referência. Existem jejuns totais, sem água e comida, como Esther e Paulo, e parciais, de certos alimentos e de outras coisas, como por exemplo mídias, sendo com moderação e foco no propósito espiritual, pois um jejum sem propósito vira apenas abstinência.
Subtópico 1.1: o jejum bíblico. O jejum bíblico é uma disciplina espiritual de abstenção, geralmente de comida, mas pode incluir hábitos, para buscar uma conexão mais profunda com Deus, o focar na oração e demonstrar muito mais consagração. Meus irmãos, o jejum não é um meio de barganha, não é uma moeda de troca, mas sim para alinhar o nosso coração com a vontade divina, de buscar a face de Deus em momentos de necessidade ou busca contínua. Jesus esperava que os seus seguidores jejuassem, ensinando como fazê-lo com humildade. A Bíblia mostra jejuns individuais e comunitários, como diferentes propósitos espirituais, como em momentos de crise, decisão ou para buscar a Deus. Alguns propósitos nós vamos ver aqui nos jejuns bíblicos. Um deles é buscar a Deus. O objetivo principal é aprofundar a dependência de Deus, purificar o coração e renovar a mente para ouvir a sua voz. Outro é a preparação. Marca um período de preparação intensa, como os 40 dias de Jesus no deserto ou de Moisés no Monte Sinai. Arrependimento. Em Joel 2,12 faz um forte chamado ao arrependimento e retorno a Deus, instruindo o povo a voltar para o Senhor com todo o coração. Através de jejum, choro e lamento, destacando a necessidade de uma conversão profunda e sincera. Não apenas exterior, mas vindo do íntimo, como rasgar do coração e não das vestes. Isso é para convocar a reflexão a um relacionamento mais íntimo com Deus. Também temos buscar por direção. A igreja de Antioquia jejuou para buscar a direção do Espírito Santo para a missão de Paulo e Barnabé. Também por intercessão, para obter algo ou pedir perdão, como os israelitas em 1 Samuel 7:6. Também por consagração, uma forma de ofertar o corpo e o tempo a Deus, dedicando-se totalmente a Ele. Nós devemos jejuar tendo objetivos, como por exemplo, foco no espírito, não no corpo. Não é um regime para emagrecer, mas um ato de rendição espiritual. O corpo participa da oração. A humildade, Jesus ensinou a jejuar sem ostentação, como em Mateus 6,16. Com abstinência variada, pode ser de alimentos específicos, de hábitos ou apenas refeições, dependendo do propósito. Temos também o jejum com ação. Um jejum verdadeiro se preocupa com a fome do próximo, convertendo o que seria gasto em doação, como está em Isaías 58. Motivação correta, nunca como barganha, mas como um desejo sincero de estar mais perto de Deus e fazer sua vontade. Nós vemos mais alguns exemplos bíblicos que falam sobre o jejum. Moisés foi um exemplo muito simples. Jejuou 40 dias no Sinai, em Êxodo 34, para receber as instruções diretas de Deus. Elias jejuou 40 dias no deserto, em 1 Reis 19. Aqui foi um jejum de fortalecimento direto de Deus para Elias. Esther jejuou para interceder pelo povo. Está lá em Esther 4. Esse jejum não foi individual, mas coletivo, pois ela pede que todos os judeus de Suzã jejuem. Jesus jejuou 40 dias antes de iniciar seu ministério, em Mateus 4. Este jejum foi para fortificar
para quando chegasse a hora de ser tentado. A igreja primitiva jejuava em Antioquia, Atos 13. Jejuaram para a obra de Deus os havia chamado. Então, nós vimos que o jejum bíblico não é somente abstenção de alimentos, mas sim um recurso espiritual, poderoso para afligir a alma e buscar de Deus com o coração contrito, focado na sua vontade e não em satisfações pessoais ou manipulação divina. Glória a Deus por isso. Vamos para o subtópico 1.2, que falamos sobre o jejum dos hipócritas. O jejum dos hipócritas, descrito em Mateus 6,16, quando jejuarem, não mostre uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Esse é praticado com o objetivo de parecer piedoso, receber louvor dos homens, não de buscar a Deus. Eles desfiguram o rosto, agem com tristeza e fazem barulho para que todos notem seu jejum, já recebendo sua recompensa terrena. Enquanto o verdadeiro jejum deve ser feito em segredo, com o coração voltado para Deus. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando. A hipocrisia do jejum em Isaías 58. Motivação: busca por interesses próprios, receber reconhecimento, admiração e glória das pessoas. A aparência: demonstravam fazerem conhecer os caminhos de Deus, mas viviam em transgressão e opressão, focando nos ritos e não no coração. Uma religiosidade vazia desfigura o rosto, ficam com aspecto sombrio, deixam de se arrumar ou ungir a cabeça para mostrar publicamente que estão jejuando. Comportamento: fazem questão de que os outros saibam do seu jejum, agindo como se estivessem em grande sofrimento, mas no mesmo dia explorava seus trabalhadores e buscava seus próprios prazeres e negócios. Recompensa: perguntavam a Deus por que ele não ouvia seus jejuns e aflições, sem perceber que as suas ações externas contradiziam sua devoção interna. Já receberam a sua recompensa, o louvor humano, e não o terão recompensa de Deus. Jesus contrasta a busca por aprovação humana, que é uma hipocrisia, com a busca pela aprovação divina, ensinando que a disciplina espiritual, como o jejum, deve ser um ato de devoção íntima e não um espetáculo público para obter louvor. Em Isaías 58, o verdadeiro jejum, segundo o profeta, é uma espiritualidade prática que se manifesta em ação de justiça e compaixão. Soltar as correntes da opressão, partilhar pão com os famintos, abrigar os desabrigados, vestir os nus e não recusar ajuda aos necessitados, com o objetivo de promover uma sociedade mais justa e solidária. O jejum não é apenas abster-se de comida, mas um compromisso profundo com a justiça e o amor ao próximo, uma espiritualidade que transforma o interior e se manifesta em ações concretas de cuidado e libertação. Jesus diz a seus discípulos: não imitem estas pessoas. Não se deixe impressionar por seu exibicionismo religioso. Não se deixe contagiar pela sua religiosidade externa, por etiquetas bem feitas, que têm cheiro penetrante de santidade. Olhem para o lado de trás da cortina. Olhem para o interior da panela. Olhem para os motivos que levam os homens a agir desta ou daquela forma. Olhem para o coração das pessoas e olhem para o próprio coração.
Já vou estar deixando aqui a primeira palavra-chave, que é compreendendo. Vamos para o subtópico 1.3, humilhando-se diante de Deus. A humilhação inclui fundamentalmente um coração quebrantado e a negação do eu, para buscar a vontade e a direção de Deus, reconhecendo a sua superioridade e a sua própria dependência. Não se trata de uma autopunição externa, mas de uma atitude interior manifestada em ações concretas. Arrependimento é uma das principais maneiras de confissão de pecados. O jejum é um sinal externo de um arrependimento interior profundo, onde a pessoa reconhece suas falhas e busca o perdão divino. Submissão à vontade de Deus, demonstrando que Ele está acima das necessidades físicas. A busca sincera pela presença de Deus. O jejum libera tempo e foco para uma busca mais intensa por Deus, através da oração, leitura da Bíblia e meditação. Esvaziamento do orgulho e abandono da arrogância. O jejum ajuda a combater o orgulho, lembrando a pessoa de sua pequenez e da grandeza de Deus, permitindo que Ele a guie. Prática de ações de misericórdia. Um jejum que agrada a Deus se manifesta em ações de caridade, como compartilhar com os famintos, acolher os oprimidos, vestir os nus, refletindo o coração transformado pela humildade. Oração fervente. O jejum deve estar sempre acoplado à oração, pois é a oração que expressa a necessidade, a dependência de Deus. Essa essência, a humildade no jejum, não está no ato de não comer em si, mas a atitude do coração que se coloca em total dependência de Deus, priorizando o relacionamento com Ele acima de tudo. Neemias 9, de 1 a 3, descreve práticas comuns no Antigo Oriente, como jejum, pano de saco, terra sobre a cabeça. Esses atos simbolizam humilhação, luto pelo pecado e reconhecimento da santidade de Deus. Não era ritual vazio. O capítulo 9 inteiro mostra uma oração profundamente teológica. Ao lerem o versículo 3, uma quarta parte do dia ficava para a leitura da lei, a outra quarta parte para a confissão e adoração. Isso nos mostra que a palavra nos traz convicção, que nos traz confissão e também adoração. Isto é um modelo bíblico de avivamento genuíno. Deus não nos pede perfeição, Ele pede corações quebrantados e dispostos a voltar. A transformação começa quando reconhecemos que somos totalmente dependentes dEle e escolhemos o caminho da oração, da humildade e da obediência. Então, meus amados professores, neste tópico de número 1, nós aprendemos que jejuar é abster-se de alimentos por um período de tempo, com o objetivo de aproximar-nos de Deus. Tópico de número 2, a importância do jejum. O jejum, que é uma estratégia deixada por Jesus para crescermos na intimidade com nosso Deus, o jejum é um dos métodos pedagógicos de Deus para doutrinar nosso corpo, mente e coração. A escolher e buscar o que realmente importa, o que realmente é necessário. Então, esteja atento acerca da motivação correta do jejum. O jejum centraliza a nossa santificação naquele que pode nos santificar. Amém. Subtópico 2.1: jejum e arrependimento. Estes dois, o jejum e o arrependimento, andam de mãos dadas, como o jejum sendo um ato simbólico de humildade,
consagração e busca por Deus. O que intensifica o arrependimento sincero? Focando na dependência divina e na mudança de vida. Não apenas na abstinência de comida, mas também se voltar para Deus com um coração quebrantado, como exemplificado no livro de Joel e por Jesus. O jejum é um sinal externo de uma mudança interna. Muda o caráter e nos consagra ao Senhor, indicando o desejo de se afastar do pecado e voltar para Deus, como quando o povo de Nínive jejuou e Deus o perdoou. A Bíblia ensina rasgar o coração e não as roupas, Joel 2,13, mostrando que o jejum verdadeiro é sobre a dor e o reconhecimento das falhas, e não um ritual vazio de aparências. Ao privar o corpo de alimentos, o jejum fortalece o espírito, lembrando-nos da nossa dependência de Deus e nos ajudando a focar na comunhão com Ele. Porque em Lucas 4,4 nos diz: nem só de pão viverá o homem. O arrependimento sincero, acompanhado de jejum, libera graça, misericórdia, mudança de caráter e nos consagra ao Senhor. Antes de mudar a terra, Deus muda algo dentro de nós, o que inclui atos de justiça e amor ao próximo, como ensinado em Isaías 58, que leva à libertação de amarras espirituais e à manifestação da misericórdia de Deus. A privação nos força a reconhecermos nossas limitações e a necessidade de Deus, abrindo espaço para o arrependimento. A ajuda disciplinar fortalece o corpo e a vontade para se submeterem à vontade de Deus, superando desejos egoístas. O tempo ganho e a devoção aumentam a profundidade da oração, que se torna um clamor por perdão e transformação. O jejum é uma ferramenta importante que, quando unido ao arrependimento genuíno, leva à reconciliação com Deus, cura e renovação espiritual, pois demonstra um coração que deseja verdadeiramente mudar. Em Salmo 66, 18, nos diz sobre a condição do coração do adorador. Se eu tivesse guardado iniquidade em meu coração, o Senhor não teria me ouvido. Ele enfatiza que Deus atende a oração de quem tem um coração sincero, reconhecendo seus erros e buscando a Ele, pois a iniquidade deliberada bloquearia a resposta divina. Mas Deus, na verdade, ouviu a oração do salmista, confirmando sua misericórdia. O versículo é um testemunho de que, mesmo em aflição, o salmista não cultivou maldade no coração, o que o impediria de ser ouvido por Deus. Ele mostra que Deus ouve a voz da oração, mas a condição espiritual é crucial para que essa oração seja atendida. O versículo 19 complementa, dizendo: mas na verdade Deus me ouviu, atentou à voz da minha oração. Glória a Deus. O Salmo 66, 18 é uma declaração de integridade diante de Deus, afirmando que o salmista busca a Deus com o coração puro e por isso foi ouvido e não teve a sua oração rejeitada, recebendo a misericórdia divina. Então vou deixar aqui a segunda palavra-chave, que é importância. Subtópico 2.2: jejum e oração. O jejum e a oração nos livra das artimanhas de Satanás, nos dando livramento, pois só o poder de Deus pode nos livrar das astutas ciladas do diabo. Sendo assim, toda pessoa que busca a Deus em jejum e oração permanece em comunhão com Ele e torna-se capacitada a vencer o inimigo.
Em Mateus 17, 21, mas esta casta não se expulsa senão por oração e jejum. Estamos em guerra e devemos estar preparados em consagração e disciplinas intensificadas através da oração e jejum para vencer as batalhas espirituais e fortalecer a conexão com Deus. O jejum ajuda a purificar o corpo e a mente, eliminando distrações e fortalecimento. A capacidade de orar com mais concentração e poder. Para vencer obstáculos maiores, é preciso ação espiritual como oração e jejum, mostrando entrega total a Deus. O jejum sem oração não tem propósito, pois o jejum e a oração é um meio de preparar o espírito para uma comunicação mais profunda e eficaz com Deus. Jesus usa esse contexto após seus discípulos não conseguirem curar um menino, mostrando que precisavam de um nível espiritual mais elevado para vencer aquela batalha. Nós podemos aplicar o jejum nesses desafios que parecem impossíveis ou muito difíceis, buscando consagração e dedicação maior a Deus, usando o jejum como um tempo para orar intensamente, buscando purificação e força espiritual. A oração e o jejum são ensinados como ferramentas poderosas para vencer batalhas espirituais difíceis de fortalecer a fé e aprofundar a comunhão com Deus. Não como um fardo, mas como uma devoção que capacita o espírito, sendo um ato de adoração e renúncia para se aproximar mais de Deus e vencer obstáculos espirituais. Em Lucas 18, de 11 a 14, a parábola do fariseu e do cobrador de impostos ensina que a verdadeira justiça vem da humildade e do reconhecimento do pecado, e não do ato de exaltação e da superioridade moral, mostrando que quem se humilha diante de Deus será exaltado, enquanto o orgulhoso será humilhado, destacando a diferença entre a oração do auto-elogio do fariseu e o pedido de misericórdia do publicano. Subtópico 2.3: Jejum e domínio próprio. A Bíblia ensina que o jejum é uma das disciplinas espirituais para buscar a Deus, fortalecer o espírito, mortificar a carne, buscar a direção, e um meio para desenvolver o domínio próprio, que é o fruto do Espírito Santo, capacitando a controlar impulsos e desejos, alinhando-se à vontade divina, sendo ambos essencial para uma vida cristã, profunda e resistente ao pecado, como exemplificado por Jesus e os profetas na Bíblia Sagrada. O propósito principal de jejum é buscar a Deus, fortalecer o espírito, mortificar a carne, controlar os desejos carnais, aumentar a sensibilidade espiritual e orar com mais eficácia. Jesus ensinou como jejuar secretamente em Mateus 6, 16 e 18, e mencionou que seus discípulos jejuariam após a sua ausência, Lucas 5, 34 e 35. Diferentes motivos para se fazer jejum: arrependimento, Joel 2,12, luto e consagração, Números 6, 3 e 4, busca por proteção, Esdras 8, 21 a 23, libertação espiritual, Marcos 9, 29. O jejum não é um meio de manipular a Deus, mas de mudar a nós mesmos, tornando-nos mais receptivos ao Espírito Santo. O domínio próprio corresponde ao fruto do Espírito, que é uma das virtudes do Espírito Santo, Gálatas 5, 22 e 23, que nos capacita a controlar emoções e ações. O domínio próprio implica em controlar desejos e impulsos alinhados à nossa natureza caída, para vivermos segundo a vontade de Deus.
desenvolve em nós a capacidade divina, através de um relacionamento íntimo com Deus, que nos dá poder, amor e equilíbrio para reagir de acordo com a vontade de Deus. Na falta do domínio próprio, leva a ações impulsivas, como orgulho, impaciência e descontrole, deixando a pessoa vulnerável ao pecado. Como relacionar o jejum ao domínio próprio? Jejuar é uma forma prática de treinar o domínio próprio, pois exige renúncia e disciplina, ensinando o corpo a obedecer o espírito. Ao jejuar, fortalecemos nosso domínio próprio sobre as coisas terrenas, o que facilita o desenvolvimento do autocontrole espiritual. Ambos são ferramentas para uma vida mais profunda, onde aprendemos a depender menos de nós mesmos e mais de Deus, ouvindo sua voz e agindo segundo os seus padrões. Em 1 Coríntios 9, de 24 a 27, a passagem usa a analogia de atletas em uma corrida para enfatizar a necessidade do domínio próprio e disciplina na vida cristã, visando um prêmio eterno. Embora o jejum não seja citado diretamente neste trecho, ele é uma prática bíblica que exemplifica o domínio próprio. O jejum envolve a abnegação voluntária de comida ou outras coisas, por um período, o que fortalece a capacidade de controlar os desejos físicos e focar em propósitos espirituais. Portanto, a passagem ensina que para alcançar o prêmio eterno é essencial exercitar o domínio próprio em todas as áreas da vida, o que pode incluir práticas como o jejum, a fim de manter o foco e a disciplina espiritual necessária. Então, neste tópico de número 2, nós aprendemos que a Bíblia traz muitas passagens em que o jejum está associado à oração. Tópico de número 3. Diversas pessoas na Bíblia jejuaram com propósitos específicos, que iam desde a preparação para missões, o arrependimento, a busca por direção divina, intercessão, consagração, humildade e fortalecimento espiritual. O jejum é uma prática espiritual, geralmente acompanhada de oração intensa e humildade. Ele era visto como um meio de demonstrar a Deus a seriedade do coração e a dependência dele, e não como uma forma de merecer o favor divino. Podemos ver que todos que buscam a Deus com jejum e orações têm uma intimidade profunda com Ele. Subtópico 3.1. Esther enfrentou o desafio com jejum. Para aprender sobre o jejum de Esther, que ela enfrentou, é fundamental estudar a narrativa do livro de Esther na Bíblia, especificamente o capítulo 4, versículo 16. O jejum de Esther oferece lições profundas sobre fé, coragem, união e dependência de Deus diante de desafios impossíveis. Esther, uma jovem judia que se tornou rainha da Pérsia, descobriu um plano de Amã. Amã foi um alto oficial da corte do rei Assuero e desejava exterminar todo o povo judeus. Ao saber dos planos de Amã, Esther colocou em prática o jejum e convocou Mardoqueu e todos os judeus em Suzã para um jejum de 3 dias e 3 noites, sem comer nem beber nada, para poder ir ao rei, pois, sem ser convidada, era punível com a morte, e ela se viu em uma encruzilhada: ficar em silêncio e perecer com seu povo, ou arriscar a sua vida. O jejum de Esther não era uma barganha com Deus, mas um ato de humildade e de total dependência da intervenção divina.
Era uma forma de buscar direção, força espiritual e o favor de Deus antes de tomar uma decisão de vida ou morte. O jejum foi um ato coletivo de união, unindo o povo em um propósito espiritual comum, o que demonstra o poder da oração em concordância. A frase de Esther, "Se eu tiver de morrer, morrerei", reflete uma entrega total à vontade de Deus, superando o medo com fé. Nós podemos obter aprendizados significativos com o jejum de Esther, ao refletir sobre o acontecimento na vida dela e seu povo. Os momentos de grandes desafios ou decisões difíceis, jejuar e orar ajuda a ouvir a voz de Deus com mais clareza e a buscar sua soberania. O jejum fortaleceu a fé e a coragem de Esther, permitindo que ela agisse indo ao rei. Apesar do perigo, a fé precisa ser maior que o medo. A união em jejum e oração pode mover a mão de Deus e mudar as situações que parecem impossíveis, revertendo até mesmo os destinos. A história de Esther nos lembra de que Deus pode usar qualquer pessoa, em qualquer posição, para cumprir seus propósitos. Ela entendeu seu papel naquele momento crucial. Esther foi a mulher que realmente consagrou-se a Deus. Ela tinha algo dentro dela que sobressaía a todas as suas fraquezas. Em Esther 4,16 é um chamado à unidade, oração e coragem diante da adversidade, onde Esther se compromete a assumir um risco monumental para salvar seu povo, afirmando sua determinação sacrificial. Glória a Deus. Subtópico 3.2. Josafá buscou a Deus com oração e jejum. Em 2 Crônicas 20, versículo 3, então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo o Judá. Josafá reconheceu sua incapacidade humana e buscou Deus com humildade e fé inabalável, proclamando que a batalha pertence ao Senhor, agindo com dependência de Deus. Devemos agir como Josafá, mesmo enquanto preparamos o que é possível, confiando que Deus lutará por nós e nos dará a vitória através da adoração e obediência. Reconhecer sua limitação e busca a Deus. 2 Crônicas 20, versículos 3 e 4. Diante de um exército avassalador, ele temeu, mas sua primeira atitude não foi desespero, mas ir à casa do Senhor para buscar ajuda, convocando jejum e oração. Quando estiver em crise, admita que você não tenha todas as respostas ou forças. Faça como Josafá. Em vez de tentar resolver tudo sozinho, ajoelhe-se, clame a Deus, buscando sua face em primeiro lugar. Ore com humildade e reconheça a soberania de Deus. 2 Crônicas 20, do 6 ao 12. Ele orou reconhecendo o poder de Deus sobre todos os reinos e a grandeza dele, lembrando que o templo era o lugar para clamar a ele em angústia, confessando seus olhos estavam postos no Senhor. Que possamos orar com o coração quebrantado, exaltando a Deus, lembrando suas promessas e confessando sua dependência dele. Lembrando que Deus é maior que qualquer problema que possa ter. Acredite que a batalha é do Senhor. 2 Crônicas 20, 15. Deus respondeu a Josafá dizendo: não temas, nem te acovardes, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. Compreenda que você não precisa carregar o
peso na luta sozinho. Confie que Deus está no controle e agirá em seu favor, mesmo quando não há solução humana visível. Adore e confie, 2 Crônicas 20, do 18 ao 22. Em vez de lutar, ele colocou os levitas para louvar ao Senhor na frente do exército. Deus agiu e o inimigo foi derrotado sem que Judá precisasse lutar. Que nós possamos mudar murmurações por louvor e ações de graças. A adoração não é só emoção, é uma expressão de fé que ativa a intervenção de Deus. A fé não anula a ação, mas direciona a ação correta. Agir com obediência e confiar no livramento divino. A história de Josafá enfatiza que diante do impossível, a chave é humildade, mais jejum, mais oração, mais adoração, mais fé, mais obediência, entregando a situação a Deus para que Ele lute e conceda a vitória. O bispo Abner Ferreira disse no seu comentário que assim como Josafá aproxima-se de quem te fortalece nos momentos difíceis, não se afaste do Senhor Deus, utilizando as armas da oração e jejum, pois nenhum dia é igual ao outro, mas você pode fazer de todos uma conquista. Subtópico 3.3. Daniel jejuou por amor à sua nação. Daniel jejuou por amor à sua nação, registrado principalmente em Daniel 9, versículo 3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para buscá-lo com oração e súplicas, com jejum e saco de cinza. E Daniel 10:3. Alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumprisse as 3 semanas. Nestas passagens bíblicas, nos ensinam lições profundas sobre intercessão, arrependimento e dedicação incondicional a Deus, em favor do bem-estar de seu povo. Daniel fez uma intercessão altruísta. Apesar de estar pessoalmente em uma posição de destaque na Babilônia, não se concentrou em seu próprio conforto, mas no sofrimento da condição espiritual de seu povo e de Jerusalém. Isso demonstra a importância de orar e jejuar pelos outros, dedicando tempo e sacrifício pelo bem da comunidade ou nação. A oração de Daniel, no capítulo 9, é marcada por um profundo arrependimento. Ele se humilhou diante de Deus, confessou os pecados de toda a nação, identificou-se com eles, mas mesmo sendo justo. Isso ensina que ao interceder por uma nação, é necessário um reconhecimento coletivo das falhas e a busca por perdão. O objetivo de Daniel em jejuar não era apenas a libertação física, mas obter sabedoria e discernimento da vontade de Deus para o futuro de Israel e o cumprimento das profecias. Isso nos ensina a priorizar a direção de Deus e o entendimento espiritual acima das necessidades materiais. Ele manteve sua fidelidade a Deus mesmo vivendo em ambiente hostil e idólatras. O jejum de 21 dias de Daniel 10 demonstra sua perseverança na busca pela resposta de Deus, que inclusive foi ouvida desde o primeiro dia, embora a resposta tenha sido atrasada por batalhas espirituais. O jejum de Daniel era um propósito claro de se desconectar das distrações seculares e dos prazeres, como comidas saborosas e vinho, para se dedicar exclusivamente à comunhão com Deus, à oração e à leitura da Bíblia. Isso enfatiza que o jejum deve ter um propósito bem definido e um foco espiritual,
não sendo apenas uma dieta ou um ritual vazio. Portanto, o jejum de Daniel não foi motivado por uma necessidade pessoal, mas sim por um amor profundo a um fardo espiritual, pelo futuro de sua nação e pela glória de Deus. Aleluia. Então, neste tópico de número 3, nós aprendemos que jejuar é mais do que abster de alimentos. É um propósito espiritual profundo na busca por intervenção divina. A conclusão, o nosso autor da revista nos fala assim: em tempo de tantas ocupações, que o Espírito Santo nos ajude a priorizar em nosso viver momentos de oração e jejum, como expressão de um sincero interesse de buscar primeiro o reino de Deus, nossa dependência completa da graça do Senhor, buscar aguçar nossa sensibilidade espiritual, procurar conhecer e receber mais do Senhor e o desejo de exercitar a autodisciplina. Então quero deixar aqui a terceira palavra-chave, que é jejuar. Amém? Então, meus queridos professores, estamos terminando mais esta lição de número 5, que estaremos ministrando neste domingo, no dia 1º de fevereiro de 2026, para os nossos alunos. Espero ter contribuído com os senhores professores nesta aula. E na próxima lição, a de número 6, que falaremos sobre oração, uma disciplina indispensável aos discípulos de Cristo. E, finalizando os nossos estudos, nós desejamos que os nossos alunos aprendam, sintam e façam a vontade de Deus. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.